Muito obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos. Nós vamos começar rapidamente apresentando aqui o nosso gerente geral de desenvolvimento, Renato Rafael. O Yves Hood, que é da parte de engenharia para todos os motores PT6 AG. Ou seja, os senhores terão a oportunidade de estar ouvindo diretamente de quem escreve e de quem dá as instruções de engenharia para o motor. Então, estamos abertos a qualquer tipo de questionamento. Por favor, sinta-se à vontade de fazer as perguntas na medida do que for necessário, ou seja para esclarecimento, ou até mesmo para ampliar o debate do que vai ser apresentado. Nós vamos começar com o Renato Rafael e um vídeo institucional da Prato Item. Além da nossa participação aqui, nós temos o pessoal do time de Field Rep, nós temos o Cláudio Ponce, temos o Marcelo Feitosa, temos o Roberto Habib, que é da parte de vendas, desenvolvimento de negócios. Temos o senhor Luiz Fernando Tucato, que é o gerente geral para a América Latina, na parte de vendas, aftermarket e serviços. E o Pascoal, que também, junto com o Habib, nós desenvolvemos toda a venda de serviços aqui no Brasil. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra ao Renato e o vídeo. Enquanto ele começa. Boa tarde a todos. Inicialmente eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes em nome da Prato Item Canadá. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês nesse... Agora sim. Cada um de vocês nesse nosso bate-papo aqui de aproximadamente 1 hora, que eu vou tentar trazer aqui para vocês primeiro um overview da nossa empresa. Esse ano é um ano muito especial para a gente, nós estamos completando 90 anos de... Acho que está alto agora. 90 anos de existência, né? Começou em 1918 e até agora, com os produtos que a gente vai ver ali. Então, vamos lá. Isso aqui é para dizer que que os dados técnicos são controlados aqui, né? E que
material pertence ao Canadá. Bom, essa é a nossa agenda, um overview, e todo o resto vai ser direcionado ao mercado agrícola, que é o que a gente está aqui. Então, vamos lá. A Pratt Whitney Canadá é uma empresa, como eu disse, esse ano, novembro desse ano, completa 90 anos. Essa empresa ela faz parte da Pratt Whitney americana, que é a Pratt Whitney que faz os motores grandes, a Pratt Whitney Canadá faz os motores pequenos, que faz parte do grupo UTC, que também controla, é dona da Otis, Carrier, Chubb e todas as empresas que estão ali, né? Então, o grupo UTC são um grupo de 140 mil funcionários no mundo inteiro. Então, é uma empresa bastante sólida, com o que já construiu até hoje e com o que tem para construir ainda. Um slide que eu gosto muito de falar sobre ele é a parte de pesquisa e desenvolvimento. Em Montreal, onde estão a maioria da engenharia do Canadá, são gastos anualmente $500 bilhão em pesquisa e desenvolvimento de novos motores e também da manutenção dos motores já existentes. Então, por isso é o nosso ênfase em seguir o manual. O manual de manutenção é o que a gente recomenda para todos, porque tem alguns milhares de engenheiros trabalhando insistentemente no desenvolvimento de novas tecnologias, novos processos, para que cada vez mais e mais o voo possa ser mais seguro. Foi demais. A frota hoje de motores em produção da Pratt Whitney. No ano passado, a gente bateu a marca dos 100 mil motores fabricados, desde a fundação. Hoje nós temos por volta de 66 mil, se não me engano, motores em operação, no mundo inteiro, em mais de 200 países, ou seja, no mundo inteiro. Então, é uma complexidade de suporte, né, porque são regiões diferentes, operadores diferentes, propostas diferentes, missões diferentes, e essa é a linha de motores que a Pratt hoje, eu não sei onde é o laser aqui, nem sei se tem laser, mas você tem a linha da aviação geral, que são os PT-6, que todo mundo conhece, né, Small, Medium, Large. Tem a aviação regional, são os PW100, os motores que equipam os ATRs, APUs, os aviões de todos os portes. Tem os turboshaft, ou motores de helicóptero, e os turbofan, que são toda a linha ali da direita, que são os motores que equipam principalmente os aviões executivos. Essa é somente a linha de motores da Pratt Whitney Canadá. São a linha de motores pequenos. Nós não vamos falar aqui da Pratt Whitney US, que faz os motores grandes, que equipam o A320, que equipam o Embraer, o E2, que faz também o APU do A380 e outras coisas desse porte. Essa é a linha de produtos AG, que vai desde 550 HP até 1700 HP. E recentemente, para preencher uma lacuna entre 750 e 1050 HP, a Pratt criou o 140 AG com quase 900 SHP, que vai ser detalhado aí pelo Yves, logo a minha apresentação aqui. Bom, alguns números, né, interessantes para a frota PT-6 e frota AG. Então, hoje, são quase 48 mil PT-6, desses 66 mil motores que eu disse que estão em operação, 48 mil são PT-6, no geral, e 3.200 e tanto, né, esse número ele é crescente a cada segundo, que a Pratt, no Canadá, ela produz aproximadamente 3 mil motores por ano. Então, nesse momento, deve ter sido algum motor sendo entregue hoje ou amanhã. Esse número ele é vivo, né? São 71 modelos para os PT-6 e 8 para o AG. O total de horas voadas são quase 400 milhões de horas voadas.
né? Acho que poucas são as frotas que já atingiram essa marca, e 13 milhões e meio para a frota AG. Temos também aqui um número interessante, são os motores mais voados. O motor mais voado está com quase 60 mil horas em operação ainda, e na frota agrícola com quase 33. Então, são números muito interessantes, né, para uma continuidade do serviço. Aí eu volto naquele slide lá de $500 bilhão de investimento em pesquisa e desenvolvimento, para que esses motores continuem voando e com segurança, e chegar a marcas como essa, o investimento em pesquisa e desenvolvimento é muito, muito grande e muito levado a sério. O senhor disse que tem 3.200... Mais de 3.200 motores AG voando no mundo. No mundo. É só essa dúvida. Se era no mundo... É no mundo. No Brasil, a gente vai chegar lá ainda. Mas ainda não, é no mundo inteiro. O suporte para o motor, para os motores, qualquer motores, né? Principalmente o agrícola. Nós temos uma estrutura em Sorocaba, uma pequena estrutura em Sorocaba, da qual a gente consegue fazer todo tipo de reparo, HSI e suporte em campo, venda de peça e overhaul de alguns componentes, né? Onde o responsável é o Célio Bruder, que está lá, né? E eu atualmente também eu fico em Sorocaba, onde as certificações são todas as possíveis, né? A gente não colocou todas elas ali, mas são as principais, a ANAC, FAA e a ASA. Mas em breve a gente deve anunciar uma expansão, da qual a gente vai ser capaz de aumentar a nossa capacidade de serviço aqui no Brasil, né, inclusive para overhaul de todos os modelos PT6. Então aqui estão os contatos de Sorocaba. Quem precisar de alguma informação, alguma cotação, algum tipo de serviço, estão os contatos de Sorocaba. Os contatos extremamente importantes, né, são o pessoal de campo, são os field reps, ou field service, como queiram. Principalmente o Marcelo e Ponce, que estão os dois ali, que são os caras que apoiam vocês aí quando a coisa começa a complicar, né? Eles aparecem só quando a coisa complica, né? No dia a dia, eles estão na praia. Mas quando a coisa complica, são as pessoas que entendem. Ambos têm décadas de experiência, não só na prática, mas em outras coisas. Então eles têm um histórico fabuloso, e tem o suporte de Montreal, que é o pessoal ali. Então são os dois principais, mas tem o resto do pessoal ali que, se precisar falar, não só aqui no Brasil, como também no resto da América Latina, América do Sul, desculpa. Esse é o suporte lá de Montreal. O Yves Ronde, que está aqui, infelizmente o português dele ainda está muito fraquinho, né? Mas ele fala inglês e francês. Eu acho que mais algum tempo ele vai falar português, certo? Então tá bom, tá. Ele chega lá ainda. O Nathanael Vaz, que infelizmente perdeu conexões para ver, e teve um mau tempo nos Estados Unidos, em Nova York, ele não conseguiu estar aqui com a gente, e o Mike Lee também, que trabalha com ele. Então essas pessoas são o suporte em Montreal. E reforço, né, que o Ives, ele tem 34 anos na prática, na engenharia, e quem escreve tudo que está certo ou de errado também, né, é ele. Então, qualquer dúvida, de novo, telefone, e-mail, não tem o melhor momento para fazer um contato. Aqui o nosso pessoal de vendas, Sales Original, o Pascoal, está aí na frente, e o Roberto Habib, que está ali no fundo. Coincidentemente, os dois usam bigode, né? Será que é alguma coisa? Agora que eu percebi isso, bom. Tá bom. Isso são as diferenças que a gente coloca ali entre a rede autorizada PRAT, que são o fabricante e o autorizado, e a não autorizado, né? Então, basicamente, você tem todo o suporte. A não autorizado, ele tem publicação técnica e correlação
de banco de prova para PT6 quando necessário. Esse hoje, pela primeira vez na história da Pratt, a gente aumentou a nossa que a gente chama de footprint, né? A gente está aumentando a nossa área de atuação no Brasil. A gente nomeou algumas empresas para dar suporte, né? A principal delas para esse mercado é a ABA, em Barreiras, né? Então, eles são o representante para o mercado agrícola. Qualquer problema que tiver na região, precisar contactá-los também, você entrar no site, tem um contato deles. Além da Pratuita em Sorocaba, a gente temos a Covington, na região de Anápolis, Goiânia, né? Está se instalando lá para fazer line maintenance apenas. A Rico, lá em Manaus, que também line maintenance, e recentemente a gente nomeou a Helipark como uma designated maintenance facility, uma unidade de manutenção para helicópteros. Isso, a tendência disso é expandir cada vez mais, para que cada vez mais e mais a gente esteja mais próximo do cliente, suprindo a necessidade de cada um. Esse é o C-First, ou Customer First, que é uma unidade lá em Montreal, que trabalha 24/7. Né? Então, idealmente, todo contato, quando tiver uma emergência, seria melhor que fosse através do C-First. Né? Onde o C-First ele vai engajar quem for necessário. Se tiver peça, ele já vai procurar peça. Se tiver motor de aluguel, se precisar de um motor de aluguel, ele vai procurar. Se tiver tudo que for necessário, ele vai procurar. Aqui nós temos um problema e uma solução, né? Ou seja, tem o problema da língua, que eles falam inglês, mas tem uma pessoa lá que fala português. Só que tem que dar sorte de achar a pessoa. Né? Não é nem todo dia ele está trabalhando, mas os contatos do Field Rep estão sempre aí, qualquer precisar de ajuda, e de todos nós, não só do Field Rep, mas todos nós vamos estar dispostos a ajudar. Mas essa ferramenta é fantástica e funciona muito bem. Alguns de vocês já devem saber, o motor do 34AG, ele já é em português. Então, a dificuldade que nós estamos no Brasil e nem todo mundo está com o inglês em dia. Para facilitar a vida, o motor já é em português. Isso é uma facilidade muito grande. Né? Esse é o primeiro manual que a gente tem, e o resto ele vai aparecer de acordo com a demanda. A publicação técnica, para todo aquele que adquirir um avião novo, você tem 2 anos de acesso à publicação técnica, então não paga nada, mas tem que fazer o registro no site ali embaixo, ali no MyPWC Power. Por último, isso é uma novidade também, quem trocar de avião, o avião foi vendido de um cliente para outro, mesmo um avião usado, ele também tem direito à publicação gratuita, durante 6 meses, mas também tem que fazer o registro. Né? E ali tem uns preços diferenciados para frotistas, né? Opa, esse negócio é acessível para frotistas e também para FBOs, oficinas de manutenção. Treinamento gratuito, nós temos um treinamento gratuito também para todo mundo que comprar uma aeronave. Para cada aeronave vendida, durante 5 anos, você tem direito a 2 treinamentos, então é importante permanecer de olho nesse tempo, porque a maioria das pessoas não utilizam. O treinamento ele pode ser feito em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui em Botucatu. Né? Então, esse não dá para ver, acho que está muito pequeno ali, mas tem vários lugares do mundo, inclusive aqui em Botucatu. E agora vou chamar o Yves para fazer uma apresentação técnica, que tudo aqui para frente é ele que domina profundamente a coisa, então ele vai fazer a apresentação e o Pascoal vai fazer a tradução. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato. Thank you. Obrigado, Renato. Oh, okay, thank you. Hi, everybody. I'm very pleased to be with you in Moringa. It's, I would say, colder than in Montreal. Actually, it's 30 degrees in Montreal, so I'm just freezing a little bit, being a Canadian. It's funny.
Esse é o Yves, ele está dizendo que tem um grande prazer de estar aqui com vocês. Aqui está um pouco mais frio que em Montreal. Lá em Montreal está fazendo 30 graus e aqui está pegando. Ele teve até que comprar um casaco. Yep. All right. Before we start the presentation, I would like to just take a pause and just acknowledge the work that Monsieur Fitosa have been doing for the past 2 years in doing seminars. And I'm sure most of the people here knows Marcelo because he's been doing these great seminars all over the country where he needs to be. And just want to acknowledge that with Marcelo. Thank you very much. O Yves gostaria nesse momento de fazer um reconhecimento ao grande trabalho que o Marcelo Feitosa vem fazendo com os seminários e as conferências, disseminando conhecimento e práticas de manutenção para os motores PT6. Obrigado, Marcelo. Parabéns. Yes. So on this, if you need to have some training or to have some, I would say, better knowledge of the PT6, you're more than welcome to talk to Marcelo afterward and just talk to him, and I'm sure that you're going to be able to support you and to help you out with the better understanding of the PT6 and the maintenance on the PT6. Se os senhores tiverem qualquer questão relacionada a treinamento ou dúvida técnica, o Marcelo terá o maior prazer em apoiá-los assim que ele está à disposição para atendê-los quando necessário. Yes. For the past, I would say, 4 or 5 years, I'm sure that the guys will agree, Pratt & Whitney Canada have, I would say, improved the relationship with the Brazilian operators, with those seminars, what we're doing also with some, for instance, designated maintenance facilities. We're trying to have a better presence in Brazil to support customers. Nós acreditamos que todos os senhores e as senhoras podem ter percebido ou estão percebendo que nos últimos 4, 5 anos a Pratt & Whitney desenvolveu um esforço muito grande para se aproximar dos operadores e aumentar o suporte e o apoio aos operadores do motor PT6 AG. Yes. Again, just before we go on, the ag market is very important for Pratt & Whitney Canada, and we want to make sure we give you a good support. E apenas para reiterar que para a Pratt & Whitney o mercado agrícola ele é extremamente importante e nós estaremos realizando e fazendo tudo que for possível para facilitar a vida dos senhores. Yes. In the same line of thought of doing support, we just recently issued PT6 rigging video. I know the rigging on the PT6 sometimes it needs some attention. The rigging, I just want to emphasize that the rigging is normally done by the aircraft manufacturer. The engine itself, normally that you don't really need to rig the engine, it has to be rigged with the aircraft. But there is some lessons learned that we've learned through times that we put onto those videos. Recentemente a Pratt & Whitney produziu uns vídeos de como realizar o procedimento de irrigagem de forma eficiente. Apesar de ser um procedimento relacionado à aeronave, quando os senhores recebem a aeronave, ele já vem irrigado, mas utilizando as experiências do passado e os problemas que enfrentamos de campo, nós desenvolvemos esse vídeo e ele está disponível para os senhores. Yes. To access those videos, right now the video that we have are done on the Beechcraft aircraft, and we have done on the small and medium PT6 with the Honeywell FCU, and on the large on the Woodward FCU. Os vídeos que estão disponíveis hoje, eles foram desenvolvidos para a linha Beechcraft e são relacionados aos FCUs fabricados pela Honeywell e pela Woodward. Yes, so for mechanics and line maintenance guy that would like to have a look at this, what you only need to do is go on Google and just type in PT6 Nation, and on PT6 Nation rigging video, and you will see there's 6 videos on the YouTube. O acesso é bastante simples, basta fazer uma busca no YouTube através da
da denominação PT6 Nation, nação PT6, e aí buscar o título PT6A Rigging Video. E aí você vai ter acesso a 6 vídeos e você vai poderá então ter as técnicas e os procedimentos que nós estamos recomendando. Okay. Just one last comment on that. We'll also do the same for the air tractor and thrush aircraft. Now it's on the Beechcraft, but we will do the same on those engines. Apenas para reiterar que nós vamos fazer o mesmo protocolo para os aviões da Air Tractor e também da Thrush. Basic principles are the same, so just... Os princípios básicos de rigagem são os mesmos, as particularidades estarão retratadas em cada um dos vídeos. All right. Now let's talk about the 140AG, give some updates on that. I can show you excellent picture that we have from maintenance that we've done recently on that engine. So on this, just to give you a highlight of what it is, because most of the, I would say, engines that you have right now in Brazil is the 502 with the 34AG. Now you have the 502 XP with the 140AG also available. So what's the difference? Okay, what are the difference on that? So the 34AG has 750 shaft horsepower, right? Nós vamos falar um pouquinho agora do nosso novo motor, que é o PT6A 140AG. Ele está instalado no 502 XP. O XP quer dizer Extra Power. E ele tem diversas diferenças e produz muito mais potência do que o motor que está instalado no 502, que é o 34AG. E o Yves vai detalhar um pouco essas diferenças. So as I said, the 34AG has 750 shaft, and this one at 867 shaft horsepower. A primeira diferença está na potência. O 34AG é capaz de produzir 750 cavalos, enquanto que o 140 é capaz de produzir 867 cavalos de potência. So what difference does that make really in your operation? Então, o que isso significa na realidade para a sua operação no dia a dia? It makes a big difference here in terms of thermal power and mechanical power. Because on hot days, I mean by this, like 35 degrees C, when you need the power, you know, and you need to take off with full load, that aircraft with that engine will be able to take off. Sometime with the 34AG, when it's getting very hot, depending on your ITT margin, you will have to reduce your load. Okay, sometimes that's what happens. On that engine, you can go up to 40 degrees C, full load, all day long, all year long. Uma das grandes diferenças e benefícios desse motor é que, devido à sua maior capacidade de produção de potência termodinâmica e potência mecânica, você, em altas temperaturas, como por exemplo 40 graus, você vai ser capaz de decolar com o avião com a capacidade máxima do Hooper. Yeah. Some highlights also on this engine is the fuel consumption, the 5% better in specific fuel consumption, and also it's quieter. You know, we're talking here, 34AG is about 2200 RPM max prop speed. On this one, it's 1900 RPM. That makes a lot of difference for the noise. Sometimes in some areas that you need to have less noise, this engine is really, that aircraft with that engine is very good for that. Tem mais dois pontos bastante importantes e relevantes. O primeiro é a economia. O motor é capaz de produzir mais potência com menos consumo de combustível. Ele é 5% mais eficiente. Além disso, ele é mais silencioso, porque o 34AG trabalha com uma rotação de 2.200 RPMs, enquanto esse motor trabalha com 1.900. Então, dependendo da área que você está operando, isso faz toda a diferença. Yep. All right. What else do you have? The TBO is at 4,000 hours, as you can see here. So that's on the 34AG, it's 4,000 now. It's the same thing on the 140AG. A outra especificação do motor, que ele já sai de fábrica com um TBO de 4.000 horas. Yep. Okay, what are the difference
Okay, the engine fit on the same place as the 34. Okay, the engine mount is the same, so exactly the same location. Esse aqui apenas, ele vai fazer alguns comentários das diferenças entre o motor 34 e o 140, utilizando esse desenho corte do motor. Okay, the major difference that you have on that engines are, first of all, the reduction gearbox and the accessory gearbox are an aluminum casing instead of magnesium, now changed to aluminum for better corrosion resistance. With time, that's going to be lasting longer without any repairs. So RGB, reduction gearbox, Okay. and accessory gearbox. Okay. A primeira diferença é que as carcaças da redutora e da caixa de acessórios, Yes, clear. elas são de alumínio em vez de magnésio. Então essa é a primeira diferença e o primeiro benefício. Yes, okay. So we talked about the gearbox. You know, the Planet gears have a reduced speed at 1900 RPM. Na caixa de redução, as engrenagens trabalham com uma velocidade menor, 1900. Okay. So we have a redesigned combustor that takes, of course, into account the fact that you have a 10% increase in mass flow. You have more air, okay, getting into the engine. On the same, I would say, diameter of the engine, you have more mass flow. A outra melhoria que foi incorporada ao motor é que a câmara de combustão foi redesenhada, porque a massa de ar que entra na câmara é 10% maior, então ela tem que produzir mais potência e ser mais eficiente. Okay. Also, not to forget, is the CT blade, which has the single crystal, which is much better resistant to sulfidation. Sulfidation, it's called also hot corrosion. So if you are in an environment that may create some sulfidation, that blade is going to be much more resistant for that. A outra particularidade do motor é que ele as CT blades de cristal únicos. Isso faz com que a paleta seja muito mais resistente ao processo de sulfidação, que também é conhecido como corrosão a quente. Another feature here we have is called a Vespel insert EDD protection. What does that mean? Outro desenvolvimento que foi incorporado a esse motor é o que ele chama de Vespel Insert EDD Protection, que ele vai explicar aqui agora o que é. Yes, EDD mean electrical damage, discharge damage. EDD significa dano produzido por descarga elétrica. Yeah, so it's coming if the starter generator is leaking and you have electrical damage going through the engine. Now you have a protection, which is like I would say a Teflon on this spline to avoid having the electrical discharge going into the bearings. Então esse motor apresenta uma proteção. No caso de você ter uma fuga elétrica no starter, você não vai danificar o motor devido a essa fuga. All right. So, okay, yeah, also you have on this engine, it's a small PT6, but it has the Woodward fuel control, which requires less rigging, less adjustment. Apesar de ser o motor de 867 cavalos, ele é considerado um motor PT6 Small, um motor pequeno, que utiliza um FCU da Woodward, que é muito mais fácil de ser rigado do que o concorrente. All right. Before we move on the presentation, is there any question so far on this engine? Is there any question that you may have? Antes de prosseguir, os senhores têm alguma pergunta, alguma questão? Por favor. The cost per hour, I would actually love to answer that question. Unfortunately, as you well probably know, the engines, the big market that we have in the United States, the guys don't overhaul. I don't know about the overall cost. They repair a lot of these engines, but the overall cost per hour, I don't have any figures. I would love to answer you. I can tell you that on the 34, where you have on Cessna Caravan,
we will know what it is. But depending on the mission, it can vary on your environment, etc. Yes. Yes. For the 140? Yes. Yeah. Yes. We have to acknowledge one thing, is that engine, yes, that engine has an increase in power of 14%, okay? It has to make some sense from a business, and I'm sure you will agree with that the cost power will be a bit higher. If it's too high, it doesn't make sense, okay? You have to follow, I would say, in terms of dollar per hour versus the power increase has to make some sense for your business, as with your revenues that you're having with this aircraft. Now, we acknowledge the fact that there is some improvement from cost perspective from the 140, and we're working on it, just so you know. Because I know example, I gave you a small example. The duplex fuel nozzles, there's some O-rings there, there's no options to use the AS39009, which is, I would say, an O-ring that fits at the same place, but it's much less expensive. Now we have the Calrez O-ring, which is state-of-the-art, that can last forever, but you don't really need that when you do fuel nozzle cleaning at 400-hour interval. I acknowledge that, and we're working on this. I gave you a small example here, but we will work on improving the operating costs of that engine. A questão que foi levantada é com relação ao custo operacional do motor. Infelizmente, nos Estados Unidos, não são realizadas revisões gerais dos motores PT6A 140. Então, nós ainda não temos esse dado disponível. Na medida que nós começarmos a fazermos esse processo no Brasil, daí essa informação, com o tempo, poderá ser levantada. Depois, o senhor levantou a questão de que ele é um operador de um Caravan e que o custo operacional do 114 Alpha é um pouco maior do que o 34. O 140 puro para o 140 Alpha. Então, o Yves fez algumas considerações nesse sentido e que a Pratt Whitney está atenta a esse detalhe e que algumas melhorias serão realizadas. Yes. My commitment to you, I just want to tell you, my commitment is that I'm going to carry on this information, and I have meetings with my senior VP in a month from now. This is things that we want to hear and discuss, because it's important, because I truly believe, and just so you know, I want to make a statement. That engine, the 140AG, I've been doing a lot of entry into service, and that engine has an excellent entry into service. The thing that we have to manage now is the cost, and we will work on that. Just want to let you know. Okay? O que o Yves está comentando é que o motor 140AG ele teve uma excelente performance na entrada em serviço e que nós reconhecemos da Pratt Whitney que nós temos que gerenciar agora é o custo e nós estamos em processo de fazê-lo. Okay, all right, thank you. On this, just to let you know, okay, this is at HSI, the hardware that you have there. As I was saying, the hardware looks in excellent condition. You have the CT vane, the CT disc here, the liner. Everything looks in, that's 1,800 hours, looks very good. And it's not only one engine, we have a lot of engines like that on the 140. This one was on a skydiving mission, so the mission is quite harsh, and the hardware looks very good. Esse é um bom exemplo de algumas amostras que nós estamos tendo de motores 140 que estão sendo removidos os kits da seção quente para HSI, no qual os elementos componentes da seção quente apresentam excelentes condições após 1.800 horas de operação. Yes. Same thing for the overall. You look at 4,000 hours here. Look at the hardware. Looks good.
CT vane again, CT blade, everything is good to be put back on the engine. So, from a operating cost perspective, this is very good. All right? Esse é outro exemplo, no caso do 140, que é utilizado no Caravan. Isso são peças que nós extraímos amostras de motores que estão sendo revisados, no qual apresentam excelente estado após 3.600 horas. Isso faz com que o custo seja reduzido, porque essas peças estão em boas condições. Okay. All right, changing subject now. I would like to talk a bit about the ag maintenance benefits for this engine. Okay, we talked about aluminum casing. I won't go through all that. Just want to highlight here that we have HSI and repair availability at the Pellucidro Brazil and Covington, and for overall we have Covington also on this engine. Aqui nós estamos retratando apenas alguns benefícios que foram incorporados ao motor 140G. O Rive não entrou em todos os detalhes, mas o mais importante é que o HSI e os reparos nesse motor poderão ser feitos no Brasil, na Pratt do Brasil ou na Covington, e os serviços de revisão geral. Neste momento, os motores precisam ser exportados para os Estados Unidos. Yes. Okay. For the new standard, okay, that's what we're saying here for the 140 series. And I just want to highlight here the fact that it's now validated here in Brazil and Argentina, okay, for operation. And that's good news for us, because we look, and coming soon, we're saying here, coming soon also on the Thrush. We're working with them to also equip the 510P with that engine. Okay, so it's on the project we have with them. Essa foto é muito interessante porque mostra a certificação do motor para operação. Ela já está certificada no Brasil e também para a Argentina. A notícia que nós gostaríamos de compartilhar com os senhores é que para o HSI o reparo na Pratt Whitney, essa certificação está sendo concluída, então nós estaremos em condições de endereçar esses serviços no Brasil sem ter que exportar o motor. Pois não? The previous slide, it says that the TBO goes to 6,000 hours. No, that's for option B. Okay. Yes. Let me explain. The TBU on that engine is 4,000 hours. 4,000. What we're talking here is for the TBU option B. Okay, that's engine specific TBU escalation from 4,000 to 6,000. O que existe é que o TBO da indústria desse motor é 4.000 horas. O que está retratado aqui é que no boletim de serviço existe uma opção B, que você pode levar o motor de 4.000 a 6.000 horas, limitado a 15 anos de operação. What? Sorry. Yes. Okay. All right. Sorry. Okay. All right. That's for the 140. Now we would like to just have a bit of discussion on the maintenance. Nós vamos falar alguma coisa de alguns tópicos específicos de manutenção. Okay. So yesterday we had a seminar yesterday afternoon where we discussed all the key maintenance actions. So on this we have reviewed the oil level check, oil filter, fuel nozzle, etc. I just want to highlight it here a bit about the ground performance check. Ontem nós tivemos um seminário todo dia no qual todos esses aspectos foram comentados, mas o Yves vai chamar a atenção agora para o cheque de performance no solo. Why? Por quê? Because many times we will receive comments from a customer saying, I have a performance issue, I'm ITT temp limited. E por que ele vai fazer esse comentário? Porque muitas vezes a Pratt Whitney recebe solicitações dizendo que o operador está enfrentando problemas de performance relacionados à temperatura. Okay, so to help us helping you, we have a tool called the ground performance check. Para ajudar vocês, nós temos uma ferramenta chamada
to help you is you have a ground performance check to Yeah. help you. A ferramenta é fazer o cheque de performance no solo. Okay, what is this? Como é que isso é feito e o que é isso? So the ground performance check is simply a check on your engine with, I would say, reference that we have put in the chart, where it's not a limit. It's just a reference to see how good is your engine for each margin. For NG, ITT, fuel flow, what is the margin that you have on those parameters? Nós temos um manual, uma tabela como essa, que não são limites, mas que dão informações para você entender quais são as margens que o seu motor está apresentando para cada um daqueles parâmetros. How long do you think a pilot will take or a maintenance guy will take to do that? How long do you think it takes? Quanto tempo os senhores imaginam que levará o piloto para fazer esse tipo de cheque? I'm asking the question. Ele está fazendo essa pergunta aos senhores. Quanto tempo? Any idea? Any pilots here or maintenance 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 10 minutos? 5 minutes? 5 minutes at the most. 5 minutes. The time to set the max, I would say maximum prop speed. Or the first thing to do actually is to check for the torque of the day, because you need to have the OAT on that chart. You take the OAT here, and then you take the barometric pressure to know what's the torque of the day. So you draw a line here, and you know, okay, I need to set the torque at this value. That takes a few minutes. Yeah. No máximo 5 minutos. Se chegarmos a esse valor, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender qual é a temperatura ambiente, qual é o nível do campo e descobrir o torque do dia. Yes. Once you know that, the only thing that you have to do is run your engine with the prop speed at the maximum, and you just record the ITT and G fuel flow, and you will know how much margin you have for each parameters. Então, uma vez que você sabe qual é o torque do dia, você leva o motor até lá, respeitando, logicamente, os limites, e você vai levar o motor até o torque e tomar as leituras dos parâmetros do motor. Okay, so if you do that only once, it does not help. Se você fizer isso apenas uma vez, isso não vai ajudá-los. When you have your new aircraft, what you have to know is at the factory they did that. Quando você tem uma aeronave nova, na fábrica, eles executaram esse cheque. Okay, so at that point in time, at the factory, once they did this performance check, we have actually 2 data points. One from production test cell, and this ground performance check at the factory installed on the aircraft. So that's the second data point. Então, quando você recebe um motor novo de fábrica, na verdade você tem 2 cheques. Você tem a performance do motor que foi extraída quando o motor foi produzido e testado no banco de prova, uma vez montado como novo. E o segundo cheque, que é através dessa carta, é quando o motor foi instalado na aeronave. É o seu segundo ponto de referência. So, at this point, when you have before or after an HSI, or yearly when you're doing when you do your fuel nozzle cleaning, it's an opportunity there to do that check. So you know, okay, at this point in time, I have 30 degrees C of margin in ITT. I have my NG with 2% of margin. So I know with time how much it's going to reduce. Is it reducing or is it maintained? So you know through time how your engine is good. Because when you're calling us and saying I'm ITT temp limited, if I don't have that value from the past, it's hard to say what happened. Então, basicamente, o que o Yves está dizendo é que se você não estabelecer uma linha básica e acompanhar o nível de deterioração do motor, quando você ligar para ele e dizer que seu motor está sem margem, ele não vai te poder ajudar muito. Então, o interessante é que, ao fazer uma inspeção de bico, ou antes ou depois do seu HSI fazer esse cheque, você, de tempos em tempos, você vai acompanhando como esse motor vai estar performando,
o nível de deterioração que ele está apresentando, aí sim você tem meios de comparar o que está acontecendo com o motor. E aí ele vai ter condições de responder para você o que está acontecendo. Yes. The day that Marcelo or Ponce will receive a call from a customer showing all these value, they will love you. E de formas que, quando você tiver um problema, ou na eventual ocorrência de um problema, quando você ligar para o Ponce ou para o Marcelo e disser, olha, eu estou com essa indicação aqui e tendo todos esses parâmetros anotados, eles vão adorar isso, porque isso vai auxiliá-los na resposta de que ações de manutenção você deverá tomar para poder resolver o problema. Yes. Sim. Yes. He wanna know the frequency that they should do the check. Yes, good question. The frequency, when you're doing your fuel... go ahead. Isso é uma boa pergunta, uma pergunta interessante. Yes. The frequency is, for me, as we said, it's maybe 5 minutes. Once you have done your fuel nozzle cleaning, just after or before you do your check. Ideally, it would be before and after your fuel nozzle cleaning, so right away you know if your temperature is the same or has increased or decreased. You will have some data point right there. So at fuel nozzle cleaning, and very important, before the HSI. How many times that we receive calls after HSI, the temperature, instead of margin increasing, the margin reduced? De forma ideal, mundo perfeito, seria você fazer o teste antes de fazer a limpeza do bico injetor e depois um outro teste após a limpeza do bico injetor, tá? Isso seria o ideal, e você anotar essas informações. E ele está dizendo, quantas vezes um operador realiza um HSI e depois liga para a prática dizendo que fez o HSI e o motor está sem margem, mas ele não fez o teste antes do HSI. Então, tendo feito o HSI, tendo não apresentado margem, fica difícil para que eles possam fazer um julgamento correto se a queda de performance tem uma relação direta ou não com o serviço que foi realizado. Yes. But more important is that when you have an issue of performance, we will be able to say where in the engine is the issue. Is it in the cold section? Is it in the hot section? This will tell us. A outra coisa importante é que, na medida que você estabelece a linha básica e vem, digamos, monitorando a condição de vida do motor, você vai ter condições mais assertivas de determinar o que está acontecendo com aquele motor. Porque você tem todos os parâmetros, você vai poder dizer se tem relação com a seção fria do motor, que é o compressor, se tem relação com a seção quente do motor, mas quando você só tem um cheque, você não tem um caminho, você não tem um norte a seguir. So, the good news is, this is free. It's for you to do it. It's a way of monitoring the health of your engine. There's other ways with the fast box or some monitoring system with electronic box, but this doesn't cost anything, only time to do and keeping records. Esse é o jeito mais fácil, mais barato e mais rápido de fazer, porque os senhores mesmos podem fazer, está disponível no manual, vocês não precisam instalar nenhuma caixa para coleta de dados, não precisam pagar pelo serviço. Basta fazer o procedimento de acordo com o protocolo estabelecido, sempre utilizando a mesma metodologia, anotar, guardar essas informações e, quando for necessário, nós poderemos ajudá-lo. Yes. Any question on that? Alguma outra questão sobre esse assunto? Good? All right. No. Good. No. Cool. So you should receive call now with performance chart. So if nobody will call them saying ITT Temp Limited, you will call them with the chart, saying this is what it is. And I had done it before, and here's what it was. So they will be able to help you much faster. Yes? Okay? All right. Let's talk a bit about the engine reliability. Okay? We know what we have as an engine here
is very reliable. The reputation of the PT6 is there, but there's some reason behind that. Nós sabemos que o nosso motor é muito confiável e existem algumas razões pelas quais essa confiabilidade é alta. E ele vai comentar alguma coisa sobre isso agora. Okay. The statistic that you have here actually doesn't have any numbers, but it shows the cause. What are the cause for basic, it's engine related, or non-basic, non-engine related events? Aqui nós temos um gráfico que ele não apresenta números, mas dá uma ideia para os senhores dos eventos que levaram à remoção de motor. Os básicos são aqueles relacionados diretamente ao motor. E os não básicos são os que estão em azul, que não têm a ver diretamente com o motor. Ou não foram produzidos pelo motor. So, if we take all the non-engine related events in blue, okay? Se nós tomarmos todos os eventos que não são relacionados ao motor, que estão em azul, If you take all the events that we have on PT6, 82% of these events are non-engine related. se nós tomarmos todos os eventos que levaram à remoção de motores PT6, 82% desses eventos não estão relacionados ao motor. So what can we learn from that? O que nós podemos aprender dessa informação? For me, I would say what's very important is that the pilot works with the mechanic. O mais importante é que os pilotos possam trabalhar em conjunto com os mecânicos. We also want to help A Pratt Whitney também está pronta para ajudar, to reduce these non-basic events. para reduzir todos esses eventos que não estão relacionados ao motor. And I'm sure that you will all agree with me that the first column here, we're working hard with Air Tractor to help reducing these events. E os senhores aqui presentes vão atestar que nós temos colaborado, ajudado, dado suporte no primeiro e principal evento, que é o FOD e erosão. See? Okay, so that's the key message here. You don't have to go through everything, but just so you know, we're trying to also help whenever we can to reduce these events that are non-engine related. Of course, we work with all the basic events, all the engine-related events. We have quarterly review with Transport Canada, and all the significant events are reviewed with them, making sure we have solution. That's why the engine PT6 is so reliable. We are keeping track of all the events and making sure that solutions are being put in place. Essa é uma das razões pelas quais o motor PT6 é tão confiável. Primeiro, porque nós rastreamos todo e qualquer evento. Segundo, mesmo os eventos que não são relacionados ao motor, a Pratt Whitney tem trabalhado intensamente, internamente com as autoridades para melhorar e diminuir a ocorrência desses eventos. I know it's the beer time now, and I'm just extending my time. O que ele está dizendo é que a única coisa que está segurando os senhores aqui e a cerveja é a nossa apresentação, mas nós vamos ser o mais rápido possível. Do you give me 5 minutes? Você tem ainda 5 minutos? Okay. After it's done. Okay, I'll let you go. Just 5 minutes. All right. Let's try to see what are the key things I would like to show you. TBO extension. A extensão de TBO. If you need information, you can talk to Marcelo, Ponce. These guys, they can answer all the questions you have in this. I will only say that if you want to be, the benefit of this, I would say, the benefit is that when you are under TBO extension, we're in TBO extension. A little closer. Too close? No, put it closer. Too close? Yeah, okay. It's better like that? Yep. Okay, good. Thank you. The benefit is that with this, you are staying under the warranty, what we call the extended engine service policy. So if you are having a significant event or anything happen, if you are under TBO extension, that helps you with the warranty.
A coisa mais importante aqui é que se você fizer a extensão no TBO dentro desse protocolo, você não vai ter a sua garantia afetada. Existe extensão para o TBO, mas tem um protocolo, esse que está aqui. Yeah. All right. So I'll jump this one. The fast box. Okay. Just want to say, first of all, fast. What does that mean? That's a monitoring system that we have at Pratt. The fast box is a flight data acquisition, storage, and transmission. So it's a box, electronic box that you can put on your aircraft to monitor the health, so you know your engine inside out. So when you land, it's all automated, it's hand-free. You have a cell data transmission directly to PLVC data center. And within 15 minutes, you receive an email if you have an exceedance. O Fastbox nada mais é do que uma caixa que coleta dados automaticamente do motor, monitora a vida do motor, e uma vez que você pousa o avião, ele transmite automaticamente esses dados, e esses dados são analisados. Se você tiver qualquer problema ou uma excedência no motor, em 15 minutos você vai receber um e-mail com essa informação. Okay, 2 minutes left. So the only thing I would like to say on this is really the benefit is, I would say, for guys that would like to have some peace of mind, understanding what's the engine health in real time. So if anything happens in flight, the pilot can select what they call the event button. So 3 minutes before and 2 minutes after, it's recorded, so you know exactly what happened to your engine, and you can review that. So all this is automated. O grande benefício desse sistema é que você tem um monitoramento do motor de forma contínua, automática e imediata. De forma que se alguma coisa acontece com o motor, ele volta 3 minutos e marca, toma os dados, 3 minutos para trás, parâmetro, 3 minutos para frente, para ser analisado. September 2018, so next month, it's going to be approved for Brazil. So if somebody is interested, there's some introductory price. I'm not the sales guy, I have no interest in that. I just want to say that there is some benefit that we can see from operators that already have this system. I'll just give you one example, and after that, I'm done. Ele vai apenas demonstrar um benefício desse sistema e após essa demonstração, nós vamos encerrar nossa apresentação. Okay. So, in Canada, the operator is called Kenneberg, and he called us, I would say, last summer, and he says, hey, I can see that my ITT is rising up, and I don't know what's going on with my engine. And then we realized that the delta P in the plenum, in the air inlet, that the delta P had increased. So before and after the filter, we have a data point, before and after, and we can see that the delta P had increased, meaning that the filter was getting clogged. Eles receberam uma chamada de um operador no Canadá dizendo que estava com um problema de temperatura. E eles foram capazes de perceber que os sensores que estavam antes e depois do filtro estavam com uma diferença, um delta, o que significava que o filtro estava bloqueado. So we changed the filter and the ITT just came back. Então, percebendo essa diferença na pressão antes e depois do filtro, e sabendo que o filtro estava bloqueado, eles trocaram o filtro e o problema de temperatura que estava sendo reportado foi solucionado. That's it. Isso é tudo que nós temos. Thank you very, very much for your attention. Muito obrigado pela sua atenção. I'll try to improve my Portuguese for next year. Ele vai tentar melhorar o português para o próximo ano. I have a good teacher. Thank you, sir.